Passaremos agora a palestra Bullying, a arma que fere a alma, com Cristiane Beira. Cristiane Maria Lenzi Beira é mestre em psicologia escolar, especialista em psicologia junguiana e coordenadora do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles da Sociedade Espírita Esperança, em Amparo, São Paulo. Palestrante e escritora, é autora dos livros Errei, e agora? Espelho, espelho meu, a saga do ciúme, a dança entre opostos, os mestres de nossas vidas, e que bicho ainda existe em você? E muitos outros livros que poderão ser encontrados no shopping da editora Frater. Cristiane doa todo o produto das vendas para a instituição Remanso Fraterno, que estamos conhecendo melhor durante o nosso congresso. É com muita alegria que passamos a palavra agora à nossa querida Cristiane Beira. Boa tarde a todos. Anne, obrigada pela apresentação. Obrigada a todos pela oportunidade de estarmos aqui, a Fê Suíça, a Gorete, a todos. Que Deus abençoe esse evento, estou acompanhando e estava aqui nos bastidores conversando com a Gorete e dizendo que vocês já estão colhendo os bons frutos do esforço que a gente sabe que precisa acontecer para tudo dar certo. Está sendo muito bom, muito produtivo. Eu, ouvindo a Jussara, recebo, Jussara, esse seu convite, que é ao mesmo tempo um alerta e um convite, para que a gente se responsabilize mais. Então, vou guardar aqui comigo a sua proposta para essa autoavaliação. Temos mérito, mas temos muita responsabilidade ao adotarmos a doutrina espírita. Como o Raul dizia, é para poucos, porque poucos conseguem dar conta do que é exigido quando a gente tem tantas oportunidades que a doutrina nos oferece. Mas vamos prosseguir. Para falarmos sobre o bullying, vamos primeiro contextualizar, apesar de já ser um termo bastante comum e poucos não entraram em contato ainda com essa expressão, mas ela vem da língua inglesa, e esse bully, essa expressão é usada na língua portuguesa, a gente diria o valentão, aquele que quer ser o fortão, aquele que se vê como o grandão, o melhor, e ele então faz um processo de intimidação aos outros. No dicionário, dentre tantas conceituações, nós vamos encontrar algo do tipo: é um ato agressivo, sistemático, envolvendo ameaça, intimidação, coerção, praticado contra alguém, por um indivíduo ou um grupo de pessoas. Ocorre geralmente em escolas, porém pode ser praticado em qualquer outro lugar. Trata-se de uma ação verbal que pode, em situações extremas, evoluir para agressão física. Eu destaco aqui a palavra intimidação. Talvez seja essa a expressão principal da forma do bullying ser praticado. É sempre uma intimidação. Se vamos falar sobre intimidação, estamos falando sobre uma tentativa de submissão. Eu me encaro como o maior, o mais forte, o valentão, o fortão, o superior, e aí eu dirijo a minha violência, que começa com essa violência verbal, àquele a quem eu julgo menor, inferior. Então, sempre existe essa tentativa de intimidar, de submeter, de dominar. O bullying tem a ver com essa dominação. Então, veja, não é uma questão de briga, porque briga entre pares faz parte da história da humanidade e nós utilizamos, inclusive, como forma de crescimento. A gente precisa estar em desacordo para conhecer os dois lados. Não necessariamente precisamos optar por métodos de violência ou de agressão. Mas essa discordância entre pares, um tentar dominar o outro, mas no sentido de que os dois se veem como iguais, isso existe. A gente vive debatendo, vive confrontando, vive
provocando, no nosso grau de evolução, isso faz parte. Não é o adequado, nós vamos caminhar para formas mais elevadas de lidar com as diferenças de opiniões, de interesses, de crenças. Por enquanto, a gente ainda tateia uma forma melhor e mais adequada, muitas vezes a gente se perde e a gente acaba se machucando um ao outro. Isso tudo existe. Isso tudo merece também uma reflexão a respeito, no sentido da gente entender por que isso acontece e o que poderíamos fazer para debater diferenças sem precisar de confrontos, sem precisar de machucados, sem precisar de ofensas. Como é que a gente pode lidar com as desigualdades, com aquilo que a gente pensa diferente, sente diferente, sem precisar criar uma situação negativa? Essa é uma outra discussão, essa é uma outra reflexão. Eu trago ela só para diferenciar, porque o bullying não se trata disso. O bullying não é algo que é feito entre duas pessoas que pensam diferentes e que as duas querem, de alguma forma, se impor uma à outra. O bullying não é desse ambiente em que dois pares, eles ficam um provocando o outro, um tentando brigar com o outro, tentando... Não é. O bullying, ele sempre envolve esse desnível. Então, ele é negativo por dois motivos. As brigas nossas entre pares, ela é negativa por um motivo. Que pena que a gente, por pensar diferente, precise brigar. Que pena que a gente ainda não encontrou uma forma harmônica de trocarmos as diferenças para crescermos no processo. Que pena que isso ainda nos afeta a ponto de gerarmos guerras às vezes. O bullying, além de ter essa questão nociva da violência, ela entra com outro ponto que tem a ver com essa necessidade de estar acima, de dominação, de superioridade. Isso é o que caracteriza o bullying. Então, se nós observarmos, por exemplo, no ambiente escolar, onde a gente mais fala do bullying, a gente encontrar duas crianças que estão brigando por um lápis, que estão brigando por uma brincadeira, por um jogo, isso não necessariamente é uma expressão de bullying. O bullying viria quando nós observamos esse desnível. Existe alguém passivo, existe alguém que está numa postura de submissão, existe alguém que está amedrontado, ele não está reativo, ele não está enfrentando, ele não está brigando, ele está se encolhendo e tentando ficar na defesa, enquanto que o outro lado é o lado que vem querendo dominar, querendo impor, ameaçando e intimidando. Isso é o bullying. Ele requer essa presença desse desnível. É sempre o fortão sobre o frágil, o fraco. Essa é a expressão do bullying. Agora, eu estou trazendo essa questão do desnível porque é com base nela que nós vamos desenvolver a nossa reflexão. Vamos observar. O desnível, no caso do bullying, é o superior contra o inferior, o forte contra o fraco, o sabidão contra aquele que não é tão intelectualizado, quanto aquele que não tem um desenvolvimento à altura. Aquele que se julga superior em alguma a outra habilidade, ou em nível social, ou financeiro, ou cultural, seja qual for. E aí o outro lado que se sente menos, que se sente inferior, que se sente oprimido. Então, quando nós falamos sobre esse desnível, nós falamos sobre polarizações. Tem sempre esse lado, como se tivesse dois lados, é um contra o outro, o forte contra o fraco, o mais contra o menos, o rico contra o pobre, o inteligente contra aquele que não desenvolveu suas habilidades cognitivas, aquele que vive no primeiro mundo contra o outro que é do país subdesenvolvido, é sempre uma disputa. E aí nós não estamos falando só do contexto escolar, nós estamos falando de mundo. Nós vamos verificando que isso acontece no nosso planeta, em toda a nossa sociedade. Em todos os lugares que nós olhamos, existe essa disputa para ver quem ganha, quem é o melhor, quem é o dono da razão, quem está do lado certo da política, ou seja, de outra coisa. Quem é que está na religião mais ou menos? Existe hoje um olhar que é predominante, e ele não está só nas escolas.
É uma cultura que vem sendo alimentada e nutrida em todos os âmbitos, inclusive dentro da própria casa. Nós observamos o bullying presente dentro da casa. Quando observamos um membro falando com outro com olhar de desdém, você não é como eu, um dia você chega lá. Deixa isso para mim, que você não dá conta. Isso é bullying. Isso é alguém se sentindo inferior, usando de palavreado para fazer o outro se sentir inferior. Então, é muito comum nós trazermos a associação do bullying nas escolas, porque ele começou a ser estudado lá por um psicólogo sueco. Ele começou a ser descrito, e ele que usou esse termo pela primeira vez para falar do ambiente escolar. Mas esse comportamento, quando um ser humano usa de uma pseudo-autoridade, de uma falsa sensação de superioridade para intimidar o outro, isso nós observamos em todos os ambientes, inclusive, como a Jussara estava trazendo há pouco tempo, inclusive dentro dos centros espíritas. Quantas vezes nós recebemos ou damos olhares, como quem diz, eu estou há mais tempo do que você, dá licença, deixa que eu cuido disso, afinal de contas, eu já li toda a codificação e você está no nível 1 ainda do estudo sistematizado. Quantas vezes nós observamos as expressões de superioridade, de intimidação cristã, porque eu falo em nome de Jesus dentro do centro espírita, mas eu não deixo de fazer com que a pessoa saia dali se sentindo mal, se sentindo pequena, se sentindo insuficiente, porque tudo que ela fala não serve, todas as opiniões que ela dá são inadequadas, tudo aquilo que ela se oferece para fazer, deixa que eu faço porque você ainda não se acostumou. Que mensagem subliminar tem nesse tipo de abordagem? A diferença, o desnível. Eu sou melhor, deixa que eu faço. Ah, você ainda não sabe, você não dá conta. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. É óbvio que existem pessoas mais preparadas, pessoas mais experientes, pessoas mais capacitadas. Isso é da natureza humana. Isso se chama lei de progresso. Isso se chama espíritos em condições diferentes e diversas de evolução. Nós não estamos falando do que acontece, nós estamos falando do como nós lidamos com o que acontece. Porque sim, existem pessoas que têm mais competência, capacidade, estudo, tempo, seja o que a gente queira chamar. Mas isso não lhes dá o direito, ou essa pessoa não deveria, por causa disso, praticar bullying com aquela que é menos. Eu não preciso usar palavras, ainda que cheias de mel, mas que carreguem o fel, que desanimem o outro, dizendo, você não sabe. Eu posso dizer assim, nossa, eu fico tão feliz de ver a sua dedicação, porque o espiritismo, a casa espírita precisa de pessoas que vêm, porque a gente que está aqui há mais tempo, caso seja essa a situação, a gente precisa de outros, porque quando nós não estivermos mais aqui, a gente quer ver que a obra continue. Que bom que você vem com essa energia. Vamos ver o que a gente pode fazer a partir do que você traz. A partir dessa minha fala, nem que eu não faça nada com o que veio de sugestão, mas a pessoa sentiu que ela é incluída, que ela é importante e que ela vai ter o momento dela. Só que isso não pode ser teatralizado, tem que vir realmente do coração. Porque se vem realmente do coração, significa que eu internalizei os ensinos do Cristo. Eles não estão só nas minhas palavras, na minha fala. Então, para falar de bullying, nós vamos falar de dominação. E o que seria dominação se não a sensação de poder? Bullying tem a ver diretamente com poder. E quando nós falamos sobre o poder, nós trazemos aqui, recorremos à explicação que o grande psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung, na sua psicologia analítica, psicologia junguiana, ele explora esse tema de uma forma muito linda. Joana de Ângeles escreve a sua série psicológica também a partir dos conceitos junguianos. E Jung, numa das suas explicações a respeito dos opostos, porque ele desenvolve uma grande base, um grande cerne da sua explicação, da sua
ciência, da sua psicologia, daquilo que ele escreve, da sua teoria, ele fala a respeito dos pares de opostos. Ele diz que a vida ela é construída com base nos opostos, né? E basta a gente observar, né? É dia e noite, claro e escuro, alto e baixo, grande e pequeno, para fora e para dentro, para cima e para baixo. A vida ela se expressa entre essas polaridades. Não existe nada entre o claro e o escuro. Tudo que existe, que a gente conhece, está entre o mais claro e o mais escuro. Por isso que a vida ela flui entre os opostos, entre o máximo da força e o máximo da fraqueza. O mais forte que eu sou capaz de ser e o mais fraco que eu sou capaz de ser. Que eu não, o ser humano. A vida acontece aqui. Não existe nada que esteja além daqui ou além daqui. E assim a gente poderia trazer todas as polaridades que existem. O máximo do dia e o máximo da noite, o momento em que o dia está no ápice e o momento em que a noite está no ápice, a partir dali ela começa a voltar. Então eu vou indo para noite, 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 a hora que ela atinge o máximo, ela começa a voltar para dia, 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 e noite, 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 noite. E assim é. É o máximo do frio para depois vir no máximo do calor. As estações, tudo na vida acontece entre os opostos. Por isso que os espíritos, os pensadores, melhor dizendo, da humanidade, todos, ou grande maioria, foram unânimes em admitir que a saúde, o equilíbrio está sempre no meio. É o caminho do meio. O que seria esse caminho do meio, esse caminho central? É quando nós conseguimos unir, Joana de Ângeles fala, a integração dos opostos, que é uma expressão junguiana também. A integração dos opostos é a nossa busca de saúde. Então, sempre que eu me encontrar polarizado, a vida não está fluindo. Eu não estou me movimentando entre a noite e o dia, entre o escuro e o claro, entre a vida material e a vida espiritual. Eu estou polarizada num lado. E a gente sabe que a polarização num lado significa estagnação, paralisação. Significa que eu não estou fluindo, significa que eu não estou convivendo, sendo afetada e afetando, aprendendo. Essas mudanças que a gente faz, uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô, uma hora eu tô pra cá, outra hora eu tô pra lá, uma hora eu estou pra fora, outra hora eu estou pra dentro, faz com que a gente experimente diversidade. Isso enriquece. Então, quando nós falamos de poder e nós dizemos que o mundo está polarizado no poder, e por que eu afirmo que o mundo está polarizado no poder? Porque vamos pensar, o que hoje tem mais valor no mundo? De um lado está o poder, de outro está qual seria o polo oposto do poder? E olha que interessante, o Jung associa que o polo oposto do poder é o amor. A gente costuma dizer que o contrário, o que está em oposto, né, ao amor, tem pessoas que dizem que é o ódio. Hoje a gente fala não, porque o ódio é o amor que está adoecido, é a indiferença. Para Jung, o que está no mais distante possível do amor é o poder. E aí ele tem uma frase bonita, ele diz que aonde tem poder, não há espaço para o amor. E aonde existe a presença do amor, não cabe o poder. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando eu amo alguém, não dá para eu amar essa pessoa e querer possuí-la ao mesmo tempo, e querer dominá-la. Quando eu amo, eu liberto. Se eu liberto, eu não preciso submeter, subjugar, dominar. Eu não preciso intimidar, eu não preciso fazer com que ela faça o que eu acho que ela deve fazer. Essas relações que eu sou dona do outro e que eu obrigo que o outro faça o que eu queira, que eu exijo que o outro seja como eu espero, que eu fico aguardando com a expectativa de que ele vai corresponder. Quer dizer, eu mando, eu possuo, essa pessoa de alguma forma ela me pertence e eu é que determino quem ela vai ser. Para Jung isso não é amor, isso é poder. Eu sou dona, eu possuo, eu tenho autoridade, eu domino o outro.
Então, ele põe como polo oposto do poder o amor. Então, vamos lá. Admitindo que o polo oposto do poder seja o amor, eu pergunto, nos dias de hoje, a sociedade predominante, senso comum, massa, valoriza mais o poder ou o amor? O que dá mais ibope, curtida? O que as pessoas mais querem? O que existe mais de aplauso para a pessoa que tem dinheiro, que é CEO de empresas, que é PhD não sei das quantas, que é dono não sei do que é milionário, bilionário, que é famoso, que é rico, que é... Essa pessoa é que é mais conhecida na humanidade atual? É mais vista, observada e invejada? Ou a pessoa que tem o amor, que se importa com a plantinha que está no jardim dela, que cuida do seu funcionário como gostaria de ser cuidada, que tenta ser justo com as pessoas, que respeita o diferente, que se envolve numa causa social dando a si mesmo. Essa pessoa que vive o amor, ela é invejada, buscada, assediada, idolatrada, aplaudida pela massa na Terra? Nós sabemos falar nomes dessas pessoas, nós reconhecemos, porque afinal de contas elas são destacadas, porque todo mundo quer ser como elas? Não é difícil da gente perceber que é valor dominante o poder, ainda. Ainda, porque Jesus já falava disso lá. E antes dele, os filósofos gregos também acusavam o perigo da gente se fascinar e da gente se encantar pelo poder. No entanto, o tempo passou e hoje, inclusive, estamos brigando por poder. Nós estamos ouvindo os espíritos nos alertarem a respeito desse movimento que a Terra está enfrentando, das polarizações. E esses espíritos, por exemplo, nos livros que o Divaldo tem psicografado, nesses últimos tempos de transição planetária, no rumo do mundo de regeneração, o alerta a respeito do quanto obsessões coletivas têm sido instaladas. Os espíritos que têm interesse por questões pessoais, de ignorância, conflitos, imperfeições morais, eles que se interessam por retardar o progresso da Terra, como a Jussara havia dito, eles não interessam por o plano A, o plano B, o lado X, o lado Z, quem está daqui, quem está de lá. Para eles interessam que a gente se desequilibre e se odeie, que a gente pratique bullying e briga e confronto e guerra. É isso que eles querem. Pouco para eles importa se nós estamos com a ideologia A ou a B. O que eles querem é causar dissensões, polarizações. Quanto mais polarizado for o mundo, mais a gente se briga e se briga. Quanto menos a gente se identificar com um polo, ainda que a gente diga, sou tendencioso a, favorável a, faz sentido a, ok. Mas eu sei que existem outras formas de expressão e existe ganhos e perdas em todos os lados. E existe coisas boas e ruins em todos os pensamentos. Isso é terra, mundo de provas e expiações. Terra no nosso estágio de evolução atual. Então, quando nós polarizamos tanto, nós abrimos portas para influenciação de fora, porque estamos tensos num lado, não deixamos a vida fluir, e a vida é saudável quando nós conseguimos ser esses flexíveis que conseguem ouvir uma mensagem contrária ao que acredita e consegue dizer, nossa, que interessante, vou pensar mais, porque isso é tão distante do que eu acredito. Mas eu quero tentar entender o que você me traz. Porque você é uma pessoa como eu. Você é inteligente como eu. Você tem experiências como eu. E você pensa tão diferente de mim. Vou tentar tirar proveito do que você me traz. Nem que seja para eu avaliar e terminar pensando, não, isso me fortaleceu a continuar pensando como eu penso. Mas eu não criei uma briga porque pensamos diferentes. Eu deixo que o diferente exista. Porque quando eu polarizo de um lado
e brigo querendo matar o outro, aniquilar, excluir, cancelar, como a gente diz hoje, significa que eu quero que ele deixe de existir. Em linhas gerais, é como se eu dissesse assim: Deus, o Senhor criou as coisas aí em polaridades, mas eu vou dar uma arrumadinha na sua obra, tá? Todos aqueles que tiverem no outro polo que eu não gosto, eu vou tentar um jeito de fazer com que eles não existam mais. É como se eu falasse: tem dia e tem noite. Eu adoro a noite. Então eu vou dar um jeito de sumir com o dia. É como se eu estivesse querendo dizer para Deus: o Senhor errou, Deus, por que que ele odia? A noite é muito mais legal, ou vice-versa. Ah, eu adoro o frio, por que que o senhor criou calor de 40, 50 graus? Ai, não, pelo amor de Deus, para mim tem que existir calor, por que que o senhor criou frio de -20? Porque tudo isso faz parte da vida, e é isso que é vida. A vida deveria acontecer nesse movimento. Por isso que nós escrevemos o livro A Dança entre os Opostos. Esse livro veio de uma tentativa de pensarmos a respeito desses movimentos tão polarizados que estão dominando o nosso mundo. Então, se não é difícil de nós constatarmos que o mundo hoje supervaloriza o poder e não está com uma relação nada equilibrada com relação ao amor, o amor, é bonitinho, né? Mas coisa de unicórnio, de Papai Noel não existe. O que existe é isso aqui, ó. Isso aqui eu pego. É o poder, é a força do dinheiro, do título, do cargo, da função. E aí a gente vive todo mundo atrás disso. Inclusive, a gente treina as crianças para isso. E aí a gente volta para o bullying. O meu filho me identifica correndo atrás de tudo que é poderoso, batendo palmas para os poderosos, desejando o poder de uma ou outra forma. O meu filho vê que eu dedico a minha vida competindo para ver quem fica por cima, para ver quanto que eu sou mais, para ver quem que ganha mais, para ver quem que ocupa o cargo maior, para ver como que eu sou melhor. Aí o meu filho vai para a escola e a escola faz a mesma coisa. Vamos ver quem tira a nota maior, vamos ver quem vai ganhar a medalha, vamos ver quem ganha o título de aluno do ano, vamos ver quem passa no vestibular, no caso do Brasil, vamos ver quem entra em primeiro lugar na faculdade, vamos ver quem... E aí vai. E a gente só oferece estímulo, mostrando que o que faz é importante uma pessoa é quando ela é poderosa, é quando ela é maior, é quando ela é superior. E depois a criança vai lá lidar com o seu par e tenta intimidar, e tenta subjugar, e tenta ser maior, e a gente fala: ó, existe bullying, por que que as crianças estão fazendo bullying? Por que que as crianças intimidam o outro querendo ser o fortão? Se ninguém na Terra quer ser fortão, por que que uma criança quer mostrar para o outro que sabe mais? Por que que um aluno debocha do outro que tirou uma nota baixa? Se eu jamais debochei de alguém no lugar onde trabalho porque a pessoa não é competente o suficiente, se eu jamais tratei alguém com desprezo ou com deboche porque me sinto superior a ele, como que a criança age de um jeito tão estranho? Por que será que nos incomoda tanto assistir o bullying? Se ele faz parte da nossa vida, inclusive dentro do centro espírita. Quantas vezes nós damos lição de moral? Não é orientação espiritual, porque orientação espiritual é caridosa. A gente chamar alguém e falar: vem cá, eu observei que você dentro da casa espírita, e aí deixa eu falar para você, porque eu queria que falasse para mim. Mas como que isso é diferente? Porque lá dentro de mim tem amor na minha fala. Não tem uma pessoa que está se sentindo melhor do que o outro. Tem alguém que identifica que nós não somos diferentes, estamos em épocas diferentes. E se eu hoje consigo enxergar um pouco mais do que você nesse ponto, certamente tem muitos outros pontos em que você poderia me dar aulas. Quando eu tenho essa compreensão, quando de verdade eu sou cristã e entendo o meu irmão, eu sou capaz de falar de qualquer assunto com ele, sem que ele se sinta menosprezado, intimidado e inferiorizado. Então, não estou dizendo que a gente não pode nunca
deixar que o mais ajude o menos. Jesus veio das alturas, mas Jesus jamais fez com que alguém se sentisse inferiorizado. Ainda que muitas vezes ficou muito claro o quanto aqueles que eram superiores, os doutores da lei, perto dele, eram bebês espirituais. Ainda que Jesus dissesse, mas ai de vós hipócritas, a energia que saía de Jesus não era contaminada pelos seus próprios conflitos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o fato de que se o bullying acontece dentro das escolas e entre crianças, pela lei de lógica, nós deveríamos nos perguntar: será que as crianças estão aprendendo isso em algum lugar? Porque criança repete o que aprende. Será que as crianças estão captando isso, crescendo observando isso e estão simplesmente reproduzindo o que elas recebem? Por que nós nunca fazemos essa ponte? Por que nós analisamos o acontecimento do bullying nele mesmo? A gente nunca traz pra gente. Ah, não, o bullying está acontecendo aqui. É essa criança com essa criança. Então, nós poderíamos ficar aqui trazendo instrumentos, mecanismos de como lidar com o bullying em sala de aula, né? Receitas, checklist, vai, toma nota. Chame o menino que faz o bullying para desenvolver uma coisa. A gente poderia ficar aqui criando instrumentos, existem assim. Basta entrar na internet que estão à disposição. Recursos de como comportamentalmente lidar com o bullying, riquíssimos, maravilhosos. Livros, baralhinhos pedagógicos e uma riqueza de coisas na internet. Mas é isso que nós vamos fazer? Nós vamos ver uma criança fazendo bullying com a outra e vamos criar mecanismos de fazer com que ela pare de fazer bullying uma com a outra e pronto? Jura que nós não vamos fazer a pergunta de onde que ele tirou isso? Onde é que ele tem visto, buscado? A gente não vai fazer essa autoavaliação? A gente não vai perguntar, mas será que o mundo tem muito de bullying? Será que as pessoas andam intimidando muito umas às outras, disputando para ver quem sabe mais? Cancelando, humilhando o outro que tem um discurso diferente do meu? Será que isso não está presente em todos os lugares, dentro da casa do lar, dentro da casa espírita, dentro da igreja? Então, por que nós não vamos mexer no processo inteiro? Onde a criança está se nutrindo para aprender a praticar o bullying? Tudo bem que ela já traz um componente espiritual e que nem todas as crianças que são submetidas a ambientes de intimidação vão desenvolver a intimidação, é verdade. O Espiritismo nos ensina a respeito disso. Mas ele ensina também a respeito da influência da educação. Então, sim, as crianças têm possibilidade de desenvolver o bullying por conta dos ambientes que estimulam o bullying, nos quais ou dos quais ela faz parte. Então, quando nós observamos, falamos aqui de Jesus, Jesus viveu os seus últimos dias de bullying. Por quê? Porque desde a sexta-feira, quando ele vai preso até o momento da crucificação, ele é submetido a essa intimidação. Ele é levado em lugares com pessoas que se sentem superiores. No fundo, sabiam que não era bem assim a história, por isso que dava mais raiva e que precisava aniquilar aquele, porque ele era o que iria escancarar o meu conflito. Então, Anás, Caifás e Pilatos e todos aqueles que estavam ali e que concordaram com a tortura que Jesus sofreu, verbal, psicológica, física. Jesus passou por tudo aquilo. Ele era o superior, mas na terra, os superiores, os poderosos, tentaram intimidar Jesus. Zombaram,
debocharam, provocaram, cutucaram, ameaçaram. Tudo isso eles fizeram com Jesus. Jesus foi intimidado. Não estávamos numa escola, não eram crianças. Era Jesus passando por isso dentro dos mais poderosos. Eram os chefes da igreja da época predominante e eram os governantes daquela religião, daquela região. Era a nata dos poderosos, praticando bullying com Jesus, intimidando, torturando, subjugando Jesus. Então, quando falamos de bullying, não estamos falando de coisa de criança. Estamos falando de ser humano doído, de ser humano sofrido, de ser humano conflitado, cheio de conflitos. Por quê? Que ainda que o meio induza a esse comportamento do poderoso contra o dominado, do dominador, ainda que a nossa terra hoje esteja batendo palmas para quem é mais superior, ganha mais e é mais inteligente, ainda que isso faça com que as pessoas valorizem os poderosos e isso gere um ambiente de intimidação, quase que como efeito dessa causa social, cultural, porque os valores predominantes estão relacionados ao poder e não ao amor, vai chegar o dia em que curtidas serão dadas àqueles que hoje são invisíveis, que estão aí dedicando a vida para o próximo, para a melhoria da terra de verdade, desconhecidos porque não precisam o que ninguém sabe. Vai chegar um dia em que nós vamos buscar a esses nas redes sociais para seguir. E não aqueles que são expressões de vários tipos de poder. Por enquanto, os verdadeiros amorosos estão invisíveis, desconhecidos, nas sombras. E os poderosos estão no auge, buscados, conhecidos, invejados. Isso promove as práticas de bullying. Mas não são só os que estão, não é só o meio que fornece combustível para que o bullying apareça. Há fatores também endógenos, intrínsecos de nós próprios, os nossos conflitos. A pergunta é: por que eu preciso dominar o outro? Por que eu preciso fazer o outro se sentir inferior? Por que eu preciso fazer com que todos saibam quem eu sou, como eu sou poderosa? Por que eu preciso, dependo do cargo que eu ocupo? Por quê? Porque eu trago conflitos. Jesus não precisou de poder, de cargo, de função, de nascimento célebre, de casa rica, de emprego, de função. Jesus não precisou de nada disso. Ele sabia quem ele é. E eu trago sempre esse exemplo do Raul, que eu conto com a liberdade da minha memória, com a forma como eu lembro, porque já faz muitos anos, antes do AVC. E eu estava assistindo uma palestra. E naquela palestra, muita gente em cima, e a gente sabe, o público tem todos os tipos, né? E naquela sequência de datas, porque o Raul estava aqui na nossa região, e eu pude observar duas cenas. Em uma cena, alguém chega para Raul e diz assim, e começa a fazer aquela lisonja, sabe aquela coisa pegajosa que parece que está saindo até? Meu Deus, você é Jesus, é Deus, você é Kardec reencarnado, você é você, é você. E ele interrompe, ele põe a mão assim, olha, tipo assim, para tudo, né? Muito obrigada pelo seu carinho, mas eu sei que eu não sou tudo isso. Tipo assim, né? Vamos parar, porque não é por aí. Eu tô entendendo que você tá muito agradecida, que as minhas palavras podem ter te ajudado, mas eu sei que eu não sou desse tamanho. E logo depois, na sequência dos eventos e tudo mais, teve uma outra situação em que alguém ficou afetado negativamente e de novo projetou isso no Raul. E não gostou do que ele disse, não concordou, devia ter alguma coisa pessoal
bateu de uma forma ruim, não foi bem digerida, e aí, num determinado momento, ele chega e, com palavras assim secas e frias, ele começa a se dirigir ao Raul condenando, desfazendo, e de novo o Raul não permite, como se ele falasse, ó, isso é seu, pega para você e leva embora. E o Raul disse assim, olha, meu senhor, que pena que, né, não serviu como a gente pretendia, como não ajudasse como a gente gostaria, que pena. Mas eu sei que as nossas palavras não foram essas, não foram só isso. E pronto. Então ali eu vi o tio Raul mostrando pra gente que a gente tem que ser autêntico. A gente tem que ser do nosso tamanho, não importa qual ele seja. A gente não precisa se sentir subjugado. A gente não deve se permitir ser dominado. Não existe isso. Isso é conflito. Conflito meu, provavelmente complexo de inferioridade, se eu me ponho sempre no lugar de quem leva a patada, de quem é pisado na cabeça, de quem é deixado de lado, de quem é desvalorizado. Se eu aceito e vivo isso, provavelmente tem conflitos meus, de quem carrega alguma culpa ou de quem ainda não descobriu os próprios valores e não sabe que é um anjo em formação e aceita essa tirania da parte de outros. E eu também trago conflito se eu sou aquele que domina. E a pergunta é, por que eu preciso subjugar o outro? Será que eu só acho que eu tenho valor? Se eu for poderoso, se eu estiver num cargo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver riqueza, seja lá o que for? Será que se eu abrir mão de tudo isso, eu não tiver nenhum título, se eu não tiver nenhuma função de destaque, se eu não tiver uma conta bancária, uma situação cultural, financeira, social, seja o que for, eu não sou ninguém? Eu não tenho valor? É conflito nosso também. Então, quando nós observamos uma cena em que existe uma tentativa de dominação e de intimidação, a gente pensa nessas duas coisas, fatores de fora, exógenos, a cultura que valoriza o poder, fatores internos, endógenos. Existem duas pessoas aí com conflitos. Uma que precisa se impor para sentir que tem valor, porque se ela não for a poderosa, ela não vai se sentir valorizada. E o outro que se sente menos inferiorizado por culpa, ou seja o que for, e acha que merece passar por aquilo, não se coloca numa atitude de que fala, olha, eu não sou tudo isso, mas eu também não sou só isso. Dá licença que eu tenho um lugar para ocupar. Esse lugar não precisa ter destaque ou não ter destaque, pouco importa. Ele é o meu lugar. Ele é o lugar que Deus fez para mim. Quando eu me coloco nesse meu lugar, pouco importa a altura dele, a gente identifica a humanidade de uma forma equilibrada e fraterna. Ainda que um ganhe mais do que o outro, ainda que um seja mais inteligente que o outro, ainda que um seja mais poderoso do que o outro. O sentimento interno é de igualdade. Estou nessa função hoje, você naquela função, só por uma questão de organização e por uma questão de lei de reencarnação, de causa e efeito. Mas o nosso lugar enquanto espíritos equivale. Então, quanto mais eu trabalhar para que as nossas crianças consigam compreender essa lindeza que existe em cada espírito, pouco importando a cor dele, a roupa que ele veste, o tanto de adereços que ele é capaz de comprar, o número da conta bancária, o país onde ele vive, qual é o nível de escolaridade. Quando eu conseguir fazer com que meu filho ou meu aluno entenda que isso é adereço, mas que a hora que eu descasco tudo isso sobra o verdadeiro ser e é esse que importa, eu desmistifico a ilusão de que a prática do bullying me deixa fortão. Então, a gente pode sim colaborar usando ferramentas de melhoria do bullying nas relações, mas a gente pode fazer um pouco mais. A gente pode ir um pouco mais para dentro, um pouco mais para a profundidade do ser.
A gente pode desenvolver nas crianças a consciência de que cada espírito é rico, é um tesouro de Deus, é filho de Deus. E se eu conseguir fazer com que meu filho olhe para as pessoas com esse olhar, como eu costumo brincar, é um anjo que está sendo formado. Cuidado, quando você olhar para aquela pessoa, ela é um anjo em formação. Olhe para ela como um anjo em formação. E se eu conseguir fazer com que os filhos e os alunos olhem para os outros com esse olhar, que era o olhar que Jesus olhava para a gente, eu vou poder me despreocupar com a forma como ele vai tratar as outras crianças. Tanto faz, a forma é dele, mas eu sei que qualquer que seja a forma, vai estar relacionada com como ele vê o outro. Se ele vê o outro como um irmão por parte de Deus, como um anjo em formação, como um tesouro divino porque foi feito por Deus, eu sei que ele vai tratar o outro assim, como ele acha com ele mesmo, como ele age com ele mesmo. Por isso que os espíritos nos falam sobre o autoconhecimento e a reforma íntima, porque essa é a verdadeira cura. A gente não gosta dessa palavra porque ninguém tem que ser curado. Todo mundo já nasceu curado, Deus criou todos curados. Nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos lidar com os conflitos, mas nós já somos espíritos inteiros, e não nos falta pedaços. E nós não estamos doentes no sentido de que não somos adequados, né? Nós estamos adoentados, mas não somos doentes. Somos espíritos, filhos de Deus, que de vez em quando a gente se perde aqui, se perde ali, e uns alertas aparecem na forma de doenças para nos chamar a atenção. Mas a nossa essência precisa sempre ser preservada e lembrada. Precisamos sempre nos olhar com esse olhar de valor, ainda que nossa bagagem sombria seja bem pesada, ainda que tenhamos muitos conflitos para resolver, muitas imperfeições para iluminar, ainda assim somos filhos de Deus e todos somos. Essa consciência precisa ser mais disseminada, para que a gente não olhe para o outro com a sensação de que somos maiores, que somos melhores, que podemos dominar, que podemos oprimir, reprimir o outro. Então, a evangelização é rica oportunidade, porque lá nós falamos o tempo todo sobre a humanidade como família, os espíritos como irmãos, Deus como Pai de todos, a vidas sucessivas que nos levam ora para cima, ora para baixo. Então, as crianças, quando elas crescem com esses valores, não vai fazer sentido para elas essa história de dominação. Então, se vamos olhar para a escola pensando no que fazer com o bullying, enquanto espíritas, vamos olhar para dentro também. Vamos olhar para casa, para o lar, para os pais, para a família. Vamos olhar para as sociedades espíritas e vamos plantar, semear o amor ao próximo para compensar essa descompensação que existe hoje do poder lá em cima e do amor esquecido. Vamos criar mais condição do amor aparecer para que ele compense um pouco esse exagero de sede do poder que existe hoje em todos os lugares. Vamos trazer mais o amor, esse amor fraternal, que enxerga o outro como igual. É a melhor forma de combatermos o bullying. É mostrar que não existe esse fortão. É mostrar para os filhos que todos somos iguais, ainda que hoje eu seja mais alto, mais rico, mais capacitado, com mais escolaridade. A vida é tão passageira, e daqui a pouco a roda gira, e daqui a pouco eu que estava lá em cima, eu estou para baixo, e a gente inverte as situações. O Raul contava uma história esses dias, outra vez, seja o Divaldo, não me lembro mais, que a gente escuta tanto os dois mestres das nossas vidas, e às vezes a gente mistura. Mas eu ouvia essa história dessa mulher que aqui na Terra era esquecida. Ninguém sabia muito bem quem ela era. E um amigo deles ajudava essa mulher
com algumas pequenas coisas da necessidade dela. Sabe aquela coisa que você faz para alguém que você nem conhece muito bem, mas que você pode fazer? Estendi ali uma mão que não era nem muito de muito sacrifício. E um dia o tempo passa, a roda gira, a vida também gira, e Raul, Divaldo, agora eu não vou saber falar quem, vê um espírito se aproximando, um espírito de muita luz. E pergunta: quem é você? Eu não te conheço. E essa pessoa fala: eu sou a mulher do. E apontou aquela ajuda que recebia. E aí ele pensa: nossa, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. A gente nunca sabe quem é aquele que está para baixo. Quantas vezes a gente deve ter se sentido superior a alguém sem ter noção de quem era aquela pessoa lá dentro. Então, o bullying vem por causa das aparências, por causa da necessidade de ser superior, de ganhar, de ser mais, de estar no topo. E o Espiritismo nos ensina a respeito da igualdade, do quanto hoje estamos numa condição para amanhã virmos na oposta. Estamos todos no mesmo barco. Quanto mais nós conseguimos mostrar, quanto mais nós conseguimos conscientizar as crianças dessa verdade, menos sentido vai fazer para a prática do bullying. Porque para eles não vai fazer coerência. E a gente sabe que criança é uma esponja, a gente costuma falar. Essa criança que chega, ela chega aberta para tudo aquilo que a gente puder oferecer a ela. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, e já indo para as considerações finais, existe assim: pode-se considerar como missão a paternidade, e aqui eu trago essa responsabilidade com relação à educação, porque a gente fala lá na escola onde tem bullying. E aí eles perguntam, a gente pode considerar, Kardec pergunta, como missão a paternidade? E a resposta é: sem contestação possível. Não adianta, não. Sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando a aquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. O filho vem propício a todas as nossas impressões, mas precisa da nossa presença, paciência, tempo, perseverança. Aí sim nós desempenharemos bem a nossa responsabilidade de formarmos filhos que valorizam o outro como igual, ainda que ocupem lugares diferentes, posições diferentes, mas vão ser capazes de identificar aquele outro como ser humano antes do seu cargo, da sua função, da sua conta bancária, do seu tanto de seguidores. Antes de ser qualquer coisa disso, é alguém que é irmão meu. Aí não surge a necessidade de poder de dominação. Muita depressão tem surgido por conta dessas situações nas escolas. E a própria depressão é um outro convite para a reflexão. Porque a depressão é um movimento para dentro. É como se a gente não fala uma depressão na avenida, tem algo que afunda, a depressão chama profundo. E quando que a depressão chama profundo, né? Para o fundo e também de forma profunda. Quando ela está chamando a gente para ir para dentro. Então, o mundo está muito depressivo e não deixa de ser um convite. Por quê? Porque
Um tempo antes, o mundo estava demais para fora, antes da pandemia. Era só fora, é coisas, é tudo fora. É fama, é poder, é riqueza, é dinheiro, é status, é selfie, é postagens. Cadê o tempo do deserto interno, como diz Joana? Cadê o tempo de ficar no seu lugar secreto, aonde você encontra com Deus e que lá Deus sabe tudo que se passa em secreto? Cadê meu tempo sozinha para refletir sobre a vida, para fazer a minha oração, para estudar o meu espiritismo, se eu for espírita? E aí a doença surge não como punição, mas como um chacoalhão. Vem para dentro, nem que seja doendo. Então, a própria depressão pode ser, pelo olhar da psicossomática, observada como um convite, como se a gente gritasse, se algo gritasse, por favor, diminua o estado febril, fica mais quieto, chega de tanta alegria e euforia, vamos ficar um pouco melancólico, é bom também. Altos e baixos fazem parte da vida. Então, a depressão também é um convite para olhar para o outro lado, que é o lado de dentro, do fundo, do baixo. Tem riqueza, Jung dizia, na sombra tem ouro. E Joana fala, quando ela fala sobre a autoiluminação, que o nosso objetivo é ir para as sombras, para iluminar as sombras, dourar, ela usa. Dourar as sombras. Como é que eu vou dourar as sombras se eu não mergulhar para o inconsciente? E o que é mergulhar no inconsciente? É deprimir de alguma forma. Não de maneira doentia a ponto de me tirar a funcionalidade, mas de uma maneira mínima para me fazer desligar um pouco o interesse do mundo de fora, para mergulhar um pouco mais para o mundo de dentro. Eu termino com as palavras de Camilo, lá nos Passos da Vida Terrestre, quando ele diz assim: o materialismo imiscuiu-se nos processos educacionais, e tudo que é interessante e convidativo na sua esfera é educar a criatura para que ela supere os outros. Para que ela supere os outros nas competições incentivadas, para que obtenha um lugar no mercado de trabalho profissional, onde se consigam altos salários, independente da qualificação necessária, posto que se pode contar quase sempre com apadrinhamentos sociopolíticos e com falcatruas nitidamente imorais, para ter-se condições de dominar os que saem menos ou que têm menores possibilidades sociais, quando a educação, que deveria ser um bem para todos, foi convertida em poder na mão de poucos. Camilo resumiu o que a gente ficou aqui quase uma hora tentando explicar, num único parágrafo, chamando a atenção que a gente tem estimulado a competição, a gente tem posto as crianças para correrem atrás, de serem maiores, dominarem os outros, e depois a gente não gosta de observar cenas de bullying. Fica então esse convite para que a gente se veja mais como iguais, para que a gente tenha mais atenção com essa supervalorização das competições, e para que a gente entenda que esse bullying que a gente assiste nada mais é do que uma cena chocante para que a gente observe que, de verdade, a gente pratica isso muito mais do que a gente imagina e em lugares que a gente jamais deveria aceitar. Muito obrigada pela atenção, que Deus continue abençoando esse congresso que está sendo maravilhoso, e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane Beira, pela sua palestra tão esclarecedora e importante para os dias atuais. Como você disse, é um tema importante não só para pais e escolas, mas para todos nós, para que a gente possa colaborar para o fim de algo que está mostrando, na verdade, uma doença que a nossa sociedade ainda tem. Mas temos esperanças que em breve na Terra nós possamos aprender a conviver com mais amor e mais fraternidade. Muito obrigada pelas reflexões dessa noite.